Se você pensa que histórias de ficção aparecem só em filmes, séries, livros e quadrinhos, hoje eu vou abrir os seus olhos. Os programas de TV também não contam apenas verdades, viu? O que chega prontinho na sua tela passou por uma grande produção e às vezes a ideia é justamente parecer real, mas acaba que tudo é muito bem esquematizado. Você tá lembrado de algum programa de TV que mentia pro público na cara dura? Olha, já lança aí nos comentários pra mim. Não esquece, claro, de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho pro YouTube te avisar de novos conteúdos. Eu sou a Amanda Constantini e você está onde? Na Fatos Nerd. Trato Feito. Com 20 temporadas e quase 600 episódios, o reality Trato Feito é sempre muito interessante de assistir por causa das negociações feitas no programa. Eu não tô falando exatamente do valor final de um produto, mas sim da contraproposta que os proprietários da loja de penhores fazem. Você com certeza já viu o Rick lançando um valor bem mais baixo do que o cliente queria. A gente fica até sem acreditar, né? Só que a maior dúvida da galera é até que ponto as histórias são verdadeiras. Digamos que elas até podem ser reais. A questão é que a forma com que os casos aparecem no Trato Feitos não são aleatórios. Na verdade, tudo que você vê na tela foi roteirizado para que apenas as histórias e os produtos mais interessantes sejam mostrados ao público. Para começar, todo mundo que aparece para vender precisa assinar um contrato permitindo que sua imagem e voz sejam usadas no programa, já que lá em Nevada, onde fica a loja, tem uma lei de privacidade que exige esse tipo de coisa. Sendo assim, a pessoa não entrou imediatamente no lugar e foi vender. Ela passou por todo um rolê burocrático antes. Isso é uma coisa que dava até para pensar, porque volta e meia um especialista aparece na loja para analisar algum item raro. Seria muita coincidência se eles sempre estivessem por perto ou sempre conseguissem chegar rápido. Além disso, os valores dos itens não são decididos durante a gravação da cena, sem que ninguém tenha ideia de quanto ficará no final. O valor é fixado antes do início das gravações. Outra coisa que também não contam pra gente é que os apresentadores do Trato Feito não trabalham todo dia na loja. Olha, o estabelecimento é real, mas Rick e companhia costumam aparecer só quando precisam gravar o episódio. E até dá pra entender. Mesmo que a presença dos caras chame a atenção do público, também poderia dificultar as compras e vendas. Largados e Pelados. Tá aí outro reality que fez muito sucesso nos Estados Unidos e que até ganhou uma versão brasileira. No programa, um homem e uma mulher que não se conhecem são literalmente largados na natureza completamente pelados. Os dois precisam aguentar 21 dias sem ajuda externa. Eles têm que achar água, comida e montar um abrigo para passar a noite. Os únicos itens que os participantes recebem são uma bolsa, um microfone, uma câmera que grava com infravermelho, um objeto pessoal que eles acham que será útil durante a jornada e um mapa com o trajeto que os dois precisam fazer para serem resgatados. As únicas pessoas que os acompanham durante o dia fazem parte da equipe de filmagem e, claro, essa equipe pode interferir. Só que bora combinar que é muito difícil de acreditar que ninguém interfere, né? São vários os relatos de ex-participantes sobre como a produção ajuda. Por exemplo, já foi falado que a dupla pode receber vitaminas, medicamentos e até absorventes internos. Em outra ocasião, o participante Shane Lewis disse que simplesmente roubou comida da produção. Outra informação que o programa passa é que não existe prêmio em dinheiro. O maior prêmio seria completar a jornada. Mas isso também não parece ser verdade. Vários ex-participantes disseram que receberam um pequeno estímulo de 20 a 25 mil dólares para completar o desafio. Além disso, caso desviem do caminho até o ponto de resgate, os produtores meio que dão dicas para que a dupla vá na direção certa. Também é dito que os participantes são deixados bem longe da civilização, o que pode não ser completamente verdade, já que algumas duplas chegaram a dizer que ouviram música perto de onde estavam e até interagiram com moradores locais. A escolha de um lugar natural perto de uma cidade também tem a ver com a necessidade de cuidados médicos urgentes. Se acontecer algum imprevisto, é melhor que um hospital não esteja tão longe, né? Ao final, ainda que os participantes recebam uma ajudinha, não dá para tirar o mérito, né, deles conseguirem aguentar toda a jornada. É só ver que a dupla realmente emagrece muito e fica diferente de quando começou. Quem dá mais? Se você curte Trato Feito, então é bem provável que vai gostar de Storage Wars, ou como veio no Brasil, Quem Dá Mais?
O programa mostra um casal de leiloeiros americanos que vendem itens de galpões e depósitos abandonados. Lá na Califórnia, quando o inquilino não paga o aluguel do galpão por 3 meses, tudo que estiver dentro pode ser vendido como um único lote em um leilão. E é nesse momento que vários compradores profissionais visitam os depósitos e fazem lances. A questão é que, no programa, eles não podem entrar nos galpões para ver exatamente o que tem dentro. Os compradores têm só 5 minutos para inspecionar tudo pelo lado de fora e decidir um valor. No final dos leilões, os itens dos depósitos são analisados por especialistas e é mostrado se os compradores tiveram lucro ou prejuízo nas compras. Até aí tudo bem, né? O que poderia ter de errado? Então, de acordo com David Hester, um dos produtores do programa, alguns dos itens vistos nos galpões não estavam lá dentro desde o início. Isso porque os criadores do show colocavam objetos valiosos nos depósitos e ainda falavam para os compradores onde estavam os itens mais interessantes. Tudo isso para que rolasse uma competição bem acirrada entre os participantes. Olha que safadinhos, né? O mais curioso é que o produtor chegou a pedir demissão, saiu do programa e depois voltou para a equipe em uma nova temporada. É uma relação curiosa, hein? Olha a gossip. A prova de tudo. Tá aí outro programa que, se você nunca assistiu, já deve ter ouvido falar ou viu um meme pela internet. Ao menos o nome Bear Grylls você conhece. O cara é um ex-militar britânico, especialista em sobrevivência, que passa dias em condições extremas. Com poucos equipamentos, tipo uma faca e um cantil, ele precisa voltar à civilização sozinho. E no meio do caminho, o cara aproveita para ensinar várias lições em lugares remotos. Bear Grylls é muito respeitado pela Marinha e pelo Exército, porque ele realmente sabe se virar na natureza. A questão é que a história que aparece no programa não é muito verdadeira. Em 2007, veio à tona que o cara nem sempre passava a noite na selva como era mostrado. Em mais de uma ocasião, ele foi para hotéis para dormir e comer numa boa. Isso chegou a ser motivo de investigação interna dentro do canal. Já em 2006, um consultor de sobrevivência americano chamado Mark Reinert declarou que uma jangada em que o Bear Grylls é visto construindo em um episódio havia sido feita antes pela equipe do programa. A jangada, então, foi desmontada para o Bear Grylls aparecer construindo. Enquanto isso, em outro episódio, o aventureiro encontra alguns cavalos selvagens pelo caminho. Só que, pelo visto, de selvagens eles não tinham nada. Uma reportagem da Reuters explicou que os animais tinham sido levados de uma estação turística para fazerem parte da gravação. Hoje em dia, sabe-se que o Bear Grylls passava por 2 dias de intensos briefings de sobrevivência. Em 2011, ele até chegou a explicar que muito do programa era editado, dizendo em uma entrevista ao portal Página 12 que o que ele fazia era basicamente um show, um programa que ensina técnicas básicas de sobrevivência às pessoas. 2 anos antes, em 2009, o aventureiro falou à revista Entertainment Weekly que, caso tudo não fosse planejado com antecedência, o programa seria chato porque nada aconteceria. Seria só ele na selva esperando o resgate. Graças ao briefing, ele fica sabendo onde tem um rio, uma subida com penhasco, cobras, jacarés e por aí vai. Dizendo o Bear Grylls que sabia ao menos 80% do que aconteceria na aventura. Programas brasileiros. Não dava pra ir embora sem falar de algumas pérolas da TV brasileira, né? 2 dos programas que mais geram comentários e memes são o Casos de Família e o Você na TV. Volta e meia surge uma história que você para e pensa, mas será possível? Já teve gente falando que era o Batman, que era a reencarnação do Michael Jackson e até que tinha mentido que não era careca. Teve até também uma mulher que falava que se prostituía pra comer cheeseburger. Bom, toda vez que surge alguma polêmica envolvendo uma suposta armação, os programas emitem comunicados dizendo que as histórias não são inventadas pela produção, embora possam ter sido inventadas pelos participantes. Qual a sua opinião, hein? Que algumas histórias são muito cabulosas, não dá pra negar, né? Bom, lá no início dos anos 2000, rolou até uma treta entre o programa Note a Note da apresentadora Claudete Troiano e o programa Canal Aberto do João Kleber. Basicamente, ela desmascarou histórias que eram transmitidas no canal aberto, entre elas sobre um homem que disse apanhar do próprio filho.
Tempos depois, o próprio senhor foi ao Note a Note e, olha só, disse que era ator e desmentiu a história polêmica. Tenso. Olha a gossip. Com as outras revelações feitas no programa da Claudete, o João Kleber respondeu às acusações ao vivo, dizendo que estava sofrendo retaliação porque recusou uma proposta da Rede Record. Ixi, vai ficando tenso, vai escutando essa história. Foi uma daquelas tretas boas que viraria um meme fácil nas redes sociais hoje em dia, né, gente? Enquanto isso, mais recentemente, em 2016, virou notícia a história de uma mulher que apareceu tanto no Você na TV quanto no Casos de Família, com relatos diferentes. Ao explicar a situação, ela disse que as produções dos programas inventam as histórias e costumam pagar pessoas desconhecidas para fazerem encenações, tipo brigas e dizer que se conhecem. Se você procurar pela internet, vai achar várias outras histórias do tipo, com pessoas contando quanto receberam. De acordo com alguns participantes, os programas costumam pagar cachês de R$100. Às vezes, as pessoas chegam com a história antes da gravação, em outras, é tudo decidido no dia. Supostamente, tudo depende da produção. De qualquer forma, as emissoras continuam dizendo que não inventam nada. Olha, de uma coisa eu sei, alguns episódios são muito engraçados para passar o tempo. E você acha que as histórias são reais ou é tudo inventado? Me conta aí nos comentários qual programa mais te surpreendeu e aproveita para lançar o seu joinha, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um beijo e fui! Tchau!